Dando continuidade ao nosso estudo, do estudo da mediunidade, o ESME, que é esse material do programa 2. Hoje a gente vai estudar sobre os fatos anímicos na prática mediúnica. Mais especificamente, nós vamos falar sobre o tema 7 deste mesmo livro, que trata de animismo na prática mediúnica. Quem quiser acompanhar depois é na página 73 do referido livro. Então hoje nós vamos falar o que Kardec acha de fenômenos anímicos. São dois tipos de fenômenos anímicos conforme Kardec, que são os fenômenos anímicos e os mediúnicos. Os anímicos, o nome mesmo já fala, é algo da alma, é a emancipação da alma do médium. É aquilo que transborda dele, da sua essência, das suas experiências de vidas passadas. E os fenômenos mediúnicos, nós sabemos que são aqueles fenômenos que o médium, através da sua mediunidade, da sua faculdade mediúnica, ele desenvolve. O que é a mediunidade, que nós já sabemos, que é um sentido a mais que a pessoa tem, e ele consegue ter uma comunicação ou visão, ou ouvir através desse sexto sentido, e aí ele perceber. Então o médium tem essa capacidade de comunicar com o plano espiritual, e os fenômenos anímicos ele traz as suas experiências e vem à tona. André Luiz, que trabalhou muito bem sobre a vida no plano espiritual, ele vai dizer que o corpo espiritual pode desdobrar-se. Como assim? O corpo perispiritual, ele pode desdobrar-se. Ele fala que o corpo perispiritual, diferente da matéria, que o espírito fica restrito, fica contido, o corpo perispiritual dá uma condição de liberdade maior ao espírito. Ele trabalha no plano físico, no plano espiritual. E essa emancipação da alma, no livro dos médiuns, também se refere ao assunto, quando diz que o espírito do médium pode agir por si mesmo, que é através do desdobramento que falamos há pouco, desprendendo-se momentaneamente. Quando a gente diz de fenômenos anímicos e desdobramento, a gente faz uma ligação em relação à liberdade do espírito. Quando o espírito ele desdobra, ele consegue ir a vidas passadas, ele consegue, através de um sono físico, o corpo está lá dormindo, e o espírito vai ter encontros durante o sono com aqueles espíritos que estão mais sintonizados com ele. Digamos, se minha existência for uma existência mais física, viciosa, eu vou procurar grupos de espíritos que eles estejam na mesma faixa de interesses que eu. Então eu vou me reunir com espíritos afins, eu vou falar sobre assuntos que diz respeito a nós dois, os meus interesses e dos outros espíritos. Então, se eu tenho uma mediunidade equilibrada, voltada para o bem, com certeza eu vou buscar espíritos que tenham a ver com esse interesse meu. Então não adianta eu ter boa intenção, eu queria tanto no desdobramento do sono, eu me encontrar com espíritos que me dessem uma luz, que me dessem conselhos, que me dessem boas ideias, se eu não estou sintonizado com eles, que é questão de vibração. Aqui está a minha vibração, e aqui está a vibração do mesmo interesse. Então, se eu estou aquém, preocupado com coisas físicas, com vícios, com os interesses só da carne, eu não vou conseguir entrar na vibração dos espíritos que estão num grau maior. Então, quer ter bons sonhos, boas intuições, bons conselhos? Vibre no bem. Busque sempre ter como parâmetro os ensinamentos do Cristo. Se o Espiritismo é o cristianismo rede vivo, o Espiritismo sempre está nos convidando a ir lá ao encontro do que o Cristo nos deixou de herança, que é a herança moral, e nos colocarmos esta herança moral nos dias atuais. Voltando à questão do animismo na prática mediúnica. Então, se eu busco ter esses desdobramentos e esses encontros espirituais que vão enriquecer a minha existência atual, os meus fenômenos anímicos vão ser positivos. Claro que sim, eu estou buscando o bem,
estou vibrando no bem. Mas se eu estou vibrando em interesses físicos, só pensando em como é que eu vou promover-me através de uma mediunidade, que não é um fenômeno que veio para poder fazer espetáculo, ganhar valores materiais, ou amizades interesseiras para eu ser guru de alguém. Fulana é minha melhor amiga, eu vou dar sempre conselhos porque eu tenho uma mediunidade. Mediunidade é coisa santa que tem que ser tratada de forma santa. Então vamos levar mais a sério essas questões e também não vamos condenar o fenômeno anímico, e sim o que eu, como médium, estou trazendo das minhas viagens, dos meus desdobramentos, das minhas experiências. Mais adiante a gente vai falar sobre as memórias, que às vezes a gente não traz todas as memórias atuais, os arquivos da memória atual e as recomendações e revelações pretéritas. Ou seja, como saber diferenciar se aquilo que está vindo na minha memória, como conselho, como intuição, é algo meu ou é algo que eu estou trazendo de outras experiências. Então esses arquivos da memória atual vão mostrar as nossas revelações pretéritas. É sempre passar tudo pelo crivo da razão. É sempre olhar se aquilo tem uma coerência, se aquilo tem uma lógica. Não tem dúvida. Se eu ajo impulsivamente, eu não passei por um critério de avaliação. Eu não tenho que aceitar tudo, todo pensamento, sem analisar. Isso é positivo? Isso vai trazer algo que acrescenta? Essa aí é a questão primordial. Às vezes a gente, no afã de dar um retorno, de dar uma resposta, quando o médium é assediado por questões, ele diz qualquer coisa, porque ele não passou por uma avaliação, ele não passou por uma análise. Então sempre ter os pés no chão para analisar. Ele diz, Kardec, estudai e observai. Olha para você ver, estudai. Se eu estudo sobre o fenômeno mediúnico, eu vou ter uma base. Eu não vou falar baseado no meu achismo. Eu acho isso, eu vi uma palestra. Porque o que a gente percebe hoje em dia é que as pessoas, por mais válidas que sejam as palestras, não é? Que está muito atual, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, mas não é nada em profundidade. Esses palestrantes, esses estudiosos, eles jogam uma isca para que nós sintamos interesse pelo assunto e procuremos estudar sobre o assunto. Não é só, eu vi uma palestra tal, a gente fica sempre na superficialidade das coisas. Que bom que a gente está escutando palestras, mas vamos lá, eles sempre quando estão falando, eles indicam livros, indicam estudos e principalmente o que a gente percebe é a necessidade de estudar sobre a codificação, que é sempre, sempre atual. Então, estudai e observai. Estudei, tem uma base segura, aí eu vou confrontar se aquele palestrante está sendo coerente. Olha que beleza. Agora, quando a gente não estuda, quando a gente não lê, a gente acredita, né, em tudo que aquele outro falou. Porque ele falou, às vezes ele falou bonito, de forma convincente, tem o dom da oratória. Queridos irmãos, vocês têm que acreditar, porque esse fenômeno é um fenômeno. Aí você fala, olha como ele fala bem, como ele fala com segurança. Mas se você espremer, às vezes não tem muita da codificação. Então, estudai e observai é ter um juízo de valor em relação àquilo, é ter um conhecimento da doutrina. Olha que momento oportuno que nós estamos tendo agora, a oportunidade de estudar a codificação. Vamos começar pelo Livro dos Espíritos? Mas eu já li, eu já fiz parte de grupo de estudo, tudo já li. Que bom que leu, então vamos estudar. Eu costumo falar já algumas vezes no grupo do ESME, que eu utilizei um método que comigo funcionou muito bem. Eu estudava uma questão do Livro dos Espíritos, uma de manhã, uma de tarde, uma de noite. Eu lia uma questão e ficava pensando de vez em quando, durante a manhã, sobre aquela questão. À tarde eu ia lá no Livro dos Espíritos, tornava a ler a segunda.
E aí eu marcava com lápis para eu saber qual foi. Então eu sabia que, digamos, né, hoje eu tinha já no horário da noite já terminado 3. Então num dia você elimina 3 questões do livro dos Espíritos, que são 1019 questões. Será que nós estudamos de fato essas 1019 questões? Então não tem, eu não tenho tempo. Até no intervalo do almoço, você pega uma questão. Na hora que você levanta de manhã, você pega outra questão. Na hora que vai deitar, qual foi o tempo que faltou? E a gente não precisa acreditar no outro. Então, estudar e observar. No sonambulismo e no êxtase, que é o quê? Que é aquele momento em que o espírito está mais ou menos livre do corpo físico, é que acontece mais os fenômenos de emancipação da alma, de animismo, porque eu não preciso estar na carne, que essa carne aqui para o espírito é uma prisão. Então o corpo está lá dormindo. Então na emancipação da alma, no êxtase, no sonambulismo, o corpo está lá e meu espírito está mais livre, muito solto, ele não está sob a influência da parte material, que é o corpo físico. Então, independência da alma é nesse momento. Quando é que minha alma fica independente? Enquanto a gente estiver encarnado aqui, a gente está muito sob o domínio da matéria. Nós precisamos as nossas necessidades fisiológicas. Por aí a gente vê como a gente dá importância à matéria, né? Porque a gente precisa limpar, a gente precisa comer, a gente precisa se cuidar. E quem gosta de uma coisinha bonitinha a mais, é um cabelinho mais arrumado, é uma tinta no cabelo, é uma tinta na boca, é uma tinta no olho, é uma tinta nas unhas. Então a gente vive muito alimentando a matéria. Meu corpo, meu cabelo, minha boca, parecendo que isso aqui é tudo. Então essa emancipação da alma é mais difícil quando a gente está acordado. Quando a gente dorme, aí a gente esquece um pouco as coisas da matéria, relaxa e o espírito consegue não sei quanto por cento. Vai depender muito de cada um, né? Porque cada um tem uma maneira de vida. A gente pensa assim, quando eu estou dormindo, eu estou tanto por cento mais espírito que matéria. Sei não. Aonde está o meu interesse, lá estará meu coração. Se eu viver realmente muito voltado às coisas materiais, até no sono, eu vou estar lembrando que eu tenho que comprar isso, que eu tenho que fazer aquilo, até no sono. Eu vou estar preocupada com as coisas da matéria. Então não é o dormir só que importa. É como eu estou levando essa vida atual, essa existência atual. Como é que eu estou encarando as coisas? Eu estou aqui encarando como de passagem, a questão do desapego. Outro dia eu ouvi uma palestra de Divaldo, agora nesse momento, né, de crise do Covid-19, e ele falou, foi uma das primeiras palestras, que nós somos seres imortais. Por que o pânico? Por que o medo? Se eu tenho certeza da imortalidade, por que esse medo desesperador? Tenhamos cuidados e façamos as recomendações dos órgãos de saúde, mas sem pânico, sem equilíbrio. Divaldo ainda cita em uma dessas palestras que se ele desencarnasse agora, é por conta de já estava na programação dele do espírito. Então, pessoal, a gente teve que fazer uma pausa, porque se vocês devem ter observado no fundo, os meus cachorrinhos latindo e estava atrapalhando um pouquinho. Mas continuemos, né? Então, a gente tem que viver sempre mais preocupado com as coisas dos espíritos, que é o que permanece, nós somos seres imortais. E a gente fica mais dando valor às coisas da matéria. Mas é difícil, a gente precisa da matéria para sobreviver, para estar aqui nesse plano. Precisamos. Mas a questão não é desligar e menosprezar a matéria. É uma questão de desapegar e ter essa consciência que nós estamos aqui de passagem. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade. É uma recomendação, inclusive nesse material ele fala, porque ele vai tratar muito bem desse tema. André Luiz tem 3 livros muito importantes, os 16 são muito importantes, mas estou falando importante em relação a esse tema de animismo. Então ele sugere ler Nos Domínios da Mediunidade, que é o 8º livro de André Luiz, Missionários da Luz, que parece que é o 3º,
e Mecanismos da Mediunidade. Esses 3 livros vai falar com muita propriedade sobre o tema. No livro Nos Domínios da Mediunidade, vai falar que a mediunidade não basta por si só. Ela vai destrinchar que a mediunidade precisa de disciplina, de estudo, de uma série de coisas. Jogar só um convite, uma isca para que vocês leiam. Já no livro Missionários da Luz, ele vai falar sobre casos de socorro espiritual que acontece durante a noite, que é o desdobramento. Então, quem quer conhecer um pouco sobre desdobramento, vira e mexe, a gente escuta alguém falar, parece que eu tive muito desdobramento, porque eu acordei assim, com algumas impressões, com algumas lembranças. Leia Missionários da Luz, haja ali, estude. Cada vez que a gente lê, a gente estuda, a gente tem uma visão diferente. E no livro Mecanismo da Mediunidade, ele vai tratar da mediunidade à luz da ciência. Olha que momento oportuno. Mediunidade à luz da ciência, um momento muito atual. É esse tema para esse momento, mediunidade à luz da ciência. O que a ciência diz da mediunidade? Interessante. E todas as manifestações mediúnicas, psicofonia, psicografia, vidência, audiência, todas elas trazem um teor anímico do médium. Médium não é máquina. É como você imaginar um psicoterapeuta. Você fala assim, um psicólogo está fazendo uma psicoterapia e ele não se envolve com a emoção do outro, ele fica lá só, sim, pois não, foi, você sentiu? E aí, como é que foi? Ele vai fazer essas indagações, esses questionamentos, porque ele tem uma formação acadêmica, que um roteiro. Mas não tem como ele não se deixar afetar pela dor do outro. O nome que dá isso, que nós sabemos, é empatia. É eu trazer para o outro aquela dor, ressignificar e tentar entender o sofrimento dele. Então, na mediunidade, a mesma coisa. O médium de psicofonia, de psicografia, de vidência, de audiência, todos eles, por mais que eles sejam intérpretes, mas tem algo dele ali. Ele se afeta pelaquela comunicação. Então, por isso que ele precisa estudar, para ele poder entender o que é dele e o que não é dele. Então, funciona como intérprete do pensamento do espírito. Olha que bonito. A questão toda é, se o médium funciona como intérprete das comunicações, do recado que o espírito está dando, será como é que esse intérprete tem trabalhado? É o momento dos médiuns pensarem, analisarem que tipo de intérprete eu estou sendo. Será que eu estou sendo um intérprete, que eu estou botando muito meu nessa fala? Aí me faz recordar daquela brincadeira do telefone sem fio. Você faz um círculo, fala uma coisa no ouvido de alguém e quando chegar aqui no último, será que chega igual? Então, será que eu estou sendo fiel àquele espírito, àquela comunicação? É para a gente parar e analisar. Será que eu estou sendo um bom intérprete? Kardec fala da importância da afinidade para não ser um mau intérprete. Ele diz isso. Ele fala nas suas obras, não é só no livro dos médiuns, ele sempre cita que a questão da afinidade foi como nós começamos antes a falar, né? Eu não tenho como eu estar com afinidade se eu estou até aqui na minha evolução e o espírito está aqui. Então, a afinidade faz com que o espírito consiga, através do médium, dar sua mensagem melhor. Se o instrumento, que sou eu, o médium, fica a desejar, o espírito vem, dá a comunicação, mas fica muito a desejar. E como é que a gente faz para que essa afinidade aconteça? Nós já sabemos. É a questão da vigilância, é estarmos atentos, é estarmos preocupados com a nossa reforma íntima, com a nossa parte moral, com nossas posturas frente a tudo, a questão da vaidade, de eu querer mostrar que a comunicação estava mais do que o outro. Então, que nós tenhamos a humildade de buscar corrigir em nós, para que aquele espírito encontre mais receptividade, que aquele instrumento
seja um instrumento que o Espírito consiga realmente trabalhar de forma melhor. Ah, mas eu estou bem assistida, porque o Espírito de doutor fulano, de doutora fulana, a gente faz questão de botar assim, né, bem status. Ah, ele se comunica sempre comigo. Acreditamos que realmente deve comunicar. Mas a questão não é essa. Será que não poderia comunicar melhor, fazer um trabalho melhor? Será que nós estamos 100% naquilo? Ou nós estamos ainda 10% e o Espírito está com 90% ali esperando a gente melhorar? Mais uma questão para a gente pensar. A filtragem é benéfica e necessária. Nós sabemos que desde Chico, nosso querido Chico, ele para mim foi um exemplo para todos nós aqui na Terra, que estou falando da nossa época, que ele fazia a filtragem no ponto certo, nem a mais e nem a menos. Era carinhoso com as mães, extremamente carinhoso. Era caridoso para com todos. Por mais que o espírito pudesse estar desequilibrado, ele filtrava para poder as mães ficarem calmas, que seus filhos estavam bem. Entendo que isso aí não era uma mentira, era um bem necessário, porque ele ajudava. O que é que a gente faz nesse momento? É uma análise, como nós falamos há pouco, o que é mais útil. O que é útil para essa pessoa que está do meu lado? Eu passar uma mensagem que dê paz, tranquilidade ou desespero? Essa é a questão. Fazei de mim um instrumento de vossa paz. Para que eu falar assim, mas eu falei tudo que o Espírito mandou e faltar com caridade e deixar a pessoa ir para casa com medo? Lembrar sempre do exemplo do nosso Chico. Eu nunca ouvi dizer na literatura que eu já li até hoje sobre a biografia de Chico que alguém saiu de lá desesperado porque ele falou: olha, eu estou vendo isso, você fez aquilo outro, você está mal acompanhado. Quando você pede a alguém para fique em oração, fique em prece, seja vigilante, não precisa dizer que ele está mal acompanhado. É a filtragem necessária, é o animismo positivo. No livro dos Médios, tem uma citação importante que diz: não há, a priori, médium totalmente passivo. Ele está lá dizendo, Kardec, que o médium é ativo sim, ele participa da comunicação. Então vamos tirar essa ideia que animismo é coisa negativa. Animismo é positivo quando vem de um médium equilibrado, de um médium com maturidade. Animismo é positivo sim, mas vai depender de como você conduz. E diz mais, seu concurso é sempre necessário. Claro que é necessário. Voltemos à psicoterapia. Já pensou o psicólogo ficar igual a máquina? Sim. Pois, você fez o quê? Como foi sua infância? Parecendo um robô? Onde está a emoção? Ele tem que dar um retorno, uma conversa que produza. O médium também. É sempre construtivo. Ele não pode ser passivo. Mas a maturidade, o equilíbrio, requer o quê? Vamos voltar ao início? Estudai e observai. Será que eu estou estudando sobre um tema que eu trabalho? Como é que eu vou para a prática sem saber? Como é que me jogam numa sala de cirurgia sem eu ter noções de medicina? Ah, mas chega lá, eu vou ser inspirado? Como assim? Estudai e observai. Nós temos muitas obras, mas as principais obras a serem lidas é a codificação. Não esqueçamos disso. Não deixemos para depois. Vamos fazer enquanto nós podemos fazer esses estudos, essa leitura. É momento de nós espíritas, arregaçarmos as mangas e trabalharmos. O momento é de luta, é de perseverança. Vamos dar a nossa contribuição. E eu queria aproveitar neste momento, antes de encerrarmos, e os convidar a fazer uma leitura novamente desse livro
Transição Planetária. Ah, eu já li, Divaldo escreveu já tem tempo, bem no período de Tsunami, que teve aquele problema lá das ondas que invadiram, e ele cita muito sobre isso aqui. Sim, já li, mas vamos ler no momento atual. Como é oportuna a leitura desse livro agora. Tem tanta coisa que fala sobre esse momento que nós estamos vivendo. E eu separei uma parte aqui bem curtinha para ler para vocês, porque eu ouço muitas pessoas falando do momento difícil, se nós estamos sendo bem assistidos, que não estou aguentando, será que eu vou dar conta, o isolamento social, o problema econômico, é muita dúvida. E aí eu achei interessante aqui na página, quem quiser depois tiver o material para quiser ler, na página 55, dizendo sobre que não tem essa coisa de violência nem agressividade. Ele diz assim: não existem violências nas leis do amor, sendo necessária qualquer forma de identificação entre aqueles que necessitam e que se predispõem a ajudá-los. Eis porque, nas poucas vezes, o sofrimento ainda é a melhor psicoterapia. Infelizmente, o sofrimento é a melhor psicoterapia. Na dor, nos perguntemos: o que eu tenho que aprender com isso? O que isso quer me dizer, ao invés de revoltar? Então, se o sofrimento ainda é a melhor psicoterapia, de que a vida se utiliza para despertar os dementados pelo prazer e os ansionados da crueldade, é porque o nosso estágio evolutivo é que requer que o sofrimento seja a melhor psicoterapia. Deus não é injusto. Nós estamos na medida certa do momento agora. Não tem essa porque está sendo injusto, porque está... Tudo tem uma explicação. Por isso que eu os convido à releitura deste livro Transição Planetária. É muito oportuno para agora. Bem, gente, eu não vou me alongar mais. Eu gostaria de encerrar com uma prece de agradecimento e gratidão a Deus pela fé que não nos falta nunca, né? Que nós tenhamos sempre os pés no chão, mas o olhar voltado para o alto, agradecendo por termos a luz da doutrina espírita bendita em nossas vidas. É quem nos dá consolo, explicação, é que nos mostra que tudo passa. E antes da prece, eu ofereço para vocês essas duas rosas, compartilho com vocês, porque essas duas rosas foi me ofertada pelo nosso companheiro Joilson, companheiro, irmão, que chega junto, que está sempre do meu lado, como muitos outros, mas em especial eu quero compartilhar essas lindas rosas que Joilson me ofertou. E quero agradecer a Deus por tudo que tem nos dado. Que nós vejamos mais, Senhor, as luzes e bênçãos que temos recebido. Que tenhamos mais certeza desse amor imenso e incondicional. Que tenhamos certeza que Jesus, o enviado de Deus, está no comando. Ele não nos deixará sofrer desnecessariamente. Tudo acontece no momento e na medida certa. Que o Pai Celestial nos abençoe e nos proteja, hoje, agora e sempre. Muita paz a todos.